Olá, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós faremos exercícios sobre o capítulo 6, que tratou sobre o pré-modernismo. Então vamos começar. Questão 1. Leia com atenção o seguinte texto. Como uma cascavel que se enroscava, a cidade dos Lázaros dormia. Somente na metrópole vazia minha cabeça autônoma pensava. Mordia-me a obsessão má de que havia, sob os meus pés, na terra onde eu pisava, um fígado doente que sangrava e uma garganta de órfã que gemia. Tentava compreender com as conceptivas funções do encéfalo as substâncias vivas, que nem Spencer, nem, não vou pronunciar esse nome para não pronunciar errado, compreenderam. E via em mim, coberto de desgraças, o resultado de bilhões de raças que há muitos anos desapareceram. Então, é um poema de Augusto dos Anjos, autor, logicamente, pré-modernista, né? Assinale a alternativa incorreta. Então, não é a correta, é incorreta. Tem que prestar bastante atenção nisso. Letra A. É possível observar na construção desse texto uma tal concentração no conteúdo, ou seja, no que é dito, né, que faz com que a forma fique bastante negligenciada. Letra B. Observa-se uma tendência bastante forte para a exploração de temas mórbidos e patológicos, como nos demais poemas de Augusto dos Anjos. Letra C. O poema apresenta um pendor para a representação de um cientificismo, mesmo que o impulso lírico seja uma constante presença. Letra D. Faz-se notar um pessimismo que, na sua exacerbação, acaba caminhando para um quase total aniquilamento. Letra E. Justificando a obra a que pertence, há no poema um individualismo bem nítido. Então, gente, como nós comentamos nas aulas anteriores, nós já falamos sobre Augusto dos Anjos, um autor muito importante, um autor pré-modernista, que vai apresentar, sim, então vamos comentando as alternativas. A letra B diz que observa-se uma tendência bastante forte para a exploração de temas mórbidos e patológicos, como nos demais poemas de Augusto dos Anjos. A letra B está correta, porque como nós já falamos, de fato, há uma exploração de temas mórbidos, de temas pesados em Augusto dos Anjos. Essa questão patológica também é muito recorrente nas obras dele. A letra C diz que o poema apresenta um pendor para a representação de um cientificismo, mesmo que o impulso lírico seja uma constante presença. Então, o impulso lírico, né, esse sujeito poético, ele é marcadamente presente. Entretanto, Augusto dos Anjos vai sim buscar alguns vocábulos na sua poesia que vão abordar essa questão da questão do cientificismo. A letra C, portanto, também está correta. A letra D diz que faz-se notar um pessimismo. Augusto dos Anjos tem, sim, uma poesia bastante pessimista. Nós comentamos essa questão. Faz-se notar um pessimismo que, na sua exacerbação, acaba caminhando para um quase total aniquilamento. Quando nós percebemos no último terceto, e vi em mim, coberto de desgraças, o resultado de bilhões de raças que há muitos anos desapareceram. Então, a gente tem nesse verbo desaparecer uma ideia de um aniquilamento, né? Então, a letra D também está correta. A letra E diz que, justificando a obra a que pertence, há no poema um individualismo bem nítido. Então, a gente tem um sujeito poético que é bem marcado, né, nesse poema. Então, a letra E também está correta. Portanto, a alternativa que sobrou foi a letra A. É possível observar na construção desse texto uma total concentração no conteúdo, ou seja, no que é dito, como eu falei, que faz com que a forma fique bastante negligenciada. Mas a letra A, né, ela, como nós temos, ela é o gabarito porque é errada. E por que ela é errada? Porque Augusto dos Anjos, ele era um poeta que priorizava, assim, que apresentava uma preocupação
com a forma perfeita na métrica dos sonetos. Então, a letra A diz que tem uma concentração no conteúdo que faz com que a forma fique, ou seja, faz com que a forma tenha sido deixada de lado, como se ele não tivesse se preocupado com a forma. E, na verdade, Augusto dos Anjos é um poeta que prioriza, sim, a forma perfeita na métrica dos sonetos dele. Então, a letra A está incorreta e, por isso, é o nosso gabarito. Então, agora a questão 2. Vamos lá. Temos 2 textos. Texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, dois homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, adiantando, essa questão vai perguntar o seguinte: nós temos aí 2 textos, né? Se nós fôssemos resumir o texto 1 em relação a esse comportamento dessas pessoas que resistiram, né? De que maneira elas resistiram? Então, cada texto vai trazer uma perspectiva diferente. Então, o texto 1 nós já lemos. Texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Então, até aqui nós já conseguimos perceber esse ponto de vista dessa pessoa, né? Então, era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica e sanguinosa a guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses, naquele recanto do território nacional. Então, temos 2 textos diferentes e vamos então à pergunta. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da letra A, manipulação e incompetência, letra B, ignorância e solidariedade, letra C, hesitação e obstinação, letra D, esperança e valentia, letra D, bravura e loucura. Então, a resposta da questão 2 vai ser a letra B, a letra E, bravura e loucura. Por quê? O texto 1, né, dizia que, que se eu voltar, vai dar um problema aqui na voz, eu acho. Mas o texto 1, ele trazia um ponto de vista desses sertanejos positivo. Né? Eles resistiram, eles estavam ali, eram muitos soldados e eles estavam ali resistindo, né? Então havia um ponto de vista em relação a eles positivo, eles eram corajosos, né, por estarem fazendo aquilo. E o outro texto, no primeiro período, já fala que essas pessoas são vistas como fanáticas, né? Então, por isso seria loucura. A atitude dessas pessoas, essa atitude era vista por algumas pessoas como uma atitude louca. Então, nosso gabarito é a letra E, bravura, né, e loucura, ou seja, coragem e fanáticos. Né? Então, letra E de escola. Questão 3. Vamos lá. Iria morrer, quem sabe naquela noite mesmo. E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de contribuir para sua felicidade
e prosperidade. Gastara sua mocidade nisso, a sua virilidade também. E agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava, matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária. Ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois se fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas de Tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disto tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma, nenhuma. Lima Barreto. Então vamos lá. Então, as obras do autor desse trecho integram um período literário chamado pré-modernismo, né? Tal designação, tal nome, né, para este período se justifica porque ele, letra A, desenvolve temas do nacionalismo e se liga às vanguardas europeias. Letra B, engloba toda a produção literária que se fez antes do modernismo. Letra C, antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas. Letra D, se preocupa com o estudo das raças e das culturas formadoras do nordestino brasileiro. Letra E, prepara pela irreverência de sua linguagem as conquistas estilísticas do modernismo. Então aqui o nosso gabarito vai ser letra C, antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas. Porque, gente, por seu estilo coloquial, né, ou seja, informal, mais despojado, que é um estilo avesso aos maneirismos linguísticos e excessos próprios do parnasianismo. Então, o parnasianismo era uma escola literária que se preocupava muito com as palavras, com a maneira como o poema era escrito, né, aquela escola literária que tinha como lema a arte pela arte. Depois nós tivemos ali o simbolismo e depois o pré-modernismo. Lembrando que nós estudamos dessa forma na escola, né, uma escola literária após a outra, mas muitas vezes elas estão acontecendo ali quase que simultaneamente, né? Então, o Lima Barreto antecipou elementos literários que depois, no modernismo, né, que posteriormente seriam encontradas, características que seriam encontradas no modernismo. Então, o nosso gabarito vai ser letra C. Ele antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas. Questão 4. Trata-se de uma obra híbrida que transita entre a literatura, a história e a ciência, a unir a perspectiva científica de base naturalista e evolucionista, a construção literária, marcada pelo fatalismo trágico e por uma visão romântica da natureza. Seu autor, né, quem escreveu esse livro, recorreu a formas de ficção, como a tragédia e a epopeia, para compreender o horror da guerra e inserir os fatos em um enredo capaz de ultrapassar a sua significação particular. Tal comentário crítico aplica-se à obra. Letra A, Capitães da Areia, de Jorge Amado. Letra B, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Letra C, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Letra D, Os Sertões, de Euclides da Cunha. E letra E, Grande Sertão Veredas, né, de Guimarães Rosa. Então, gente, nosso gabarito aqui vai ser letra D. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Esse livro vai contar, né, vai narrar pra gente acontecimentos da sangrenta Guerra de Canudos, que foi liderada, então, por Antônio Conselheiro, e que aconteceu no interior da Bahia, durante 1896 e 1897. Então, esse comentário é sobre o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, uma obra que é bastante cobrada em prova.
Questão 5. Vamos lá. Jeca, por que não trabalhas? Conversa entre Monteiro Lobato e Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. E aí a gente tem o Ankylostomina fontoura. O personagem Jeca Tatu é um dos mais famosos da obra de Monteiro Lobato. No livro Urupês, Lobato desconstrói a imagem idealizada do homem rural. Esse anúncio retratava aspectos da sociedade brasileira da época, expressando críticas principalmente às condições de letra A. Então a gente tem aí acesso à escolaridade. Essa crítica se dava especialmente a quê? Acesso à escolarização. Letra B. Assistência médico-hospitalar. Letra C. Salubridade nas áreas rurais. Letra D. Integração econômica regional. Nosso gabarito aqui vai ser letra C. Salubridade nas áreas rurais, porque essa personagem, Jeca Tatu, ela simboliza as críticas que são feitas por alguns escritores do início do século XX às condições de vida. Então, essa crítica é as condições de vida das populações do país, sobretudo, principalmente as populações rurais que estavam sofrendo com o atraso e com a pobreza. Então, havia algumas doenças que afetavam especificamente esse ambiente rural. E no anúncio publicitário do Ankylostomina fontoura, o escritor recomenda o uso desse remédio para que a personagem fique livre de endemias, entre elas as verminosas. Então, há uma crítica, a essa salubridade nas áreas rurais, a maneira como essas pessoas vivem. Então, gabarito letra C. E a questão 6, assinale a alternativa incorreta a respeito de Monteiro Lobato. Moralista e doutrinador, tinha acentuadas tendências para uma concepção racionalista e pragmática do homem. Letra B. Criador do Jeca Tatu, apontou as mazelas, os problemas físicos, sociais e mentais do Brasil da Primeira República. Letra C. Em sua narrativa notam-se costumes interioranos, intenção satírica e efeitos sentimentais, então intenção satírica, de criticar. Letra D. Assumiu posições favoráveis às vanguardas europeias, futurismo, cubismo, expressionismo e surrealismo. E letra E. Apesar de certas ousadias, sua prosa não rompe, no fundo, nenhum molde convencional. Então, gente, aqui o nosso gabarito é letra D de dado. A alternativa incorreta é a letra D. Por quê? Porque a obra de Monteiro Lobato, mesmo sendo pré-modernista, e patriota, ela é caracterizada por um perfil moralista, diferente dos escritores já da fase modernista, que tinham um ideal nacionalista, e sendo esse ideal carregado de ousadia. Então, a letra D diz que Monteiro Lobato assumiu posições favoráveis às vanguardas europeias. Esse assunto vai ser da próxima aula, Ele não assumiu essas posições favoráveis às vanguardas europeias, ele, pelo contrário, criticou, ele foi um crítico dessas vanguardas, do futurismo, do cubismo, do expressionismo e do surrealismo. Então, a letra D vai ser o nosso gabarito, Monteiro Lobato, ele não foi favorável, pelo contrário, ele foi bastante crítico dessas vanguardas. E a questão 7, na figura de Monteiro Lobato, criou o símbolo do brasileiro abandonado ao seu atraso e miséria pelos poderes públicos. Então, na figura de Jeca Tatu, que inclusive já falamos dele na questão 5, se eu não me engano. Então, na figura de Jeca Tatu, Monteiro Lobato criou esse símbolo do brasileiro que estava abandonado,
né, que era uma pessoa miserável, abandonada, né, de uma maneira geral. Inclusive aquela questão, se eu não me engano, a questão 5, falava sobre essas condições, né, só falava sobre as condições de vida dessa população, da população rural, né? Então, gabarito letra B de bola, Jeca Tatu. Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Na próxima semana, nós vamos começar a falar sobre as vanguardas europeias, muito provavelmente, ok? Então é isso. Bons estudos, boa semana e até mais.